Fala galera, beleza? Esse canal é Entre a Cruz do Mundo, me chamo Caio, sou estudante de Teologia pelo Instituto Reformado de São Paulo. Você tá aqui, eu vou fazer mais um react sobre algumas coisas que tá aparecendo na internet. Se estiver gostando desse projeto, ajuda a gente compartilhando, clique no link na descrição, dá um like, segue nas redes sociais, certo? A gente tá aí para estar ajudando, mande perguntas que eu vou estar respondendo. Se tiver alguma dúvida teológica também, manda aí que a gente vai estar estudando para estar respondendo, beleza? Vamos ver o primeiro react que tem para nós hoje. Você acredita em ET ou extraterrestre? Ah, mano, esse cara de novo não. Mas assim, sei lá, já vai falar de ET. Mas a Bíblia realmente não fala nada sobre ET, né? Já vou tentar adiantar alguma coisa, não sei quem vai falar. E do mesmo jeito que a Bíblia não fala nada sobre dinossauro, sabe? E dinossauro existem. No caso não existe ET, cara. Não existe. Eu também não acredito em ET. Tem até os caras da NASA que não acreditam em ET. Mas assim, a Bíblia faz menção a criaturas gigantescas, né? Que podem ser dinossauros. Mas a Bíblia não faz nenhuma menção a ET, né? Vida fora da Terra, a não ser, né? Tipo, se você considerar anjo, demônio, ET, né? Mas se for pra esse caminho também, mano, não tem nada a ver com Bíblia, cara. Se começar a falar coisa de Apocalipse também, nada a ver. Não tem interpretação bíblica coerente com isso não, cara. Mas vamos ver quem vai falar. Será que realmente tem pessoas que acreditam em ET, em extraterrestre? Porque pelo jeito eu acho que tem muita gente que tá acreditando de verdade. Você que é cristão, você sabe que na Bíblia a gente sabe que o Satanás, o inimigo, ele tem poder de transformar em anjo de luz. E uma das coisas que ele se transformar era em ET. A Bíblia não usa essa palavra, mas também não usa a palavra cérebro, mas é bom a gente usar. Ah não, só porque não usa a palavra ET, os ET são os demônios e se você discorda, você não tem cérebro. Você viu o que o cara falou, hein? É bom ter cérebro, né? Não menciona cérebro e é bom não usar. Né? É bom usar, né? Ai meu Deus. Como que a gente reage a uma coisa dessa? Como que a gente tira uma coisa teológica? A não ser falar que isso é uma bobeira extrema. Tipo, cara, se você acredita em ET, beleza, mas ficar colocando isso em escatologia, no apocalipse, nossa, que os demônios são os ETs, cara, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Se você tem cérebro, você saberia disso. Porque se você lê lá, cara, não tem nada disso de... é coisa de RAM, que os demônios vão vir, vão enganar em forma de ET e vai enganar as pessoas, mas isso aí não tem nada disso, cara, na escatologia, em Apocalipse. Apocalipse é muito simbólico. Não tem nada, cara, que dá menção a ET, cara. Você tem que parar de ler aquele livro lá, São Deus dos Astronautas, né, alguma coisa assim. Que é um livro antigo, né, que fala sobre essas coisas aí, aquele negócio que foi a carruagem de fogo era alienígena, né, uma nave espacial, e que as visões de João do Apocalipse fala de coisa do naves espaciais que ele não sabe o que falar, né, que eram tipo tecnológicos e tudo mais. Cara, isso tudo é bobeira. Lógico que o Apocalipse fala do futuro, e o futuro é mais tecnológico, mas não tem nada a ver com essas coisas de ET, cara. Os animais, os seres que falam em Apocalipse não são ET, não são demônios disfarçados de ET, não tem nada disso, cara. E aí nessa semana, os Estados Unidos lança um monte de documento comprovando que existe extraterrestres, ET, aliens, não sei como eles estão chamando lá. E aí tem muita gente que tá acreditando nisso. Só pra deixar claro, realmente existe. E sabe quem são? Demônios. Porque não faz sentido nenhum Deus criar um outro universo, criar aliens, ET, sei lá, e dizer que eles vão vir aqui na Terra pra salvar o planeta, pra salvar... É o Superman agora, é o cara que vendeu os planetas pra salvar a Terra, né? Não tem sentido nenhum Deus fazer. Não tem sentido nenhum isso que você tá falando, cara. Se você é cristão, não tem sentido isso que você tá falando, sabe? Eu acho que o do outro vídeo que eu reagi a ele foi coisa da bruxaria lá, né? E eu falo exatamente isso. Que, tipo, se você é cristão, você não acredita naquelas coisas. E eu vou dizer de novo, se você é cristão, você não acredita nessas coisas que o cara tá falando. Simples assim. Simples assim. Não é questão de divergência teológica. Não, é coisa que é absurdo, cara. Não tem nada na Bíblia falando disso. Nenhum estudo escatológico falando sobre isso. Que os demônios vão fingir ser ET. Cara, não tem nada disso. O mundo, olha só.
Sabe que essa historinha não é carochinha, não? Tem outra teoria também. Sabe por que vai vir cometer? Porque se fosse o inimigo vir aqui na Terra e falar, olha, eu sou o inimigo, eu sou, enfim, diabo, as pessoas não iam acreditar. Apesar de tem muita gente que tá adorando o inimigo hoje. Tem muita gente que tá adorando Satanás. Mas mesmo assim, a população, que eles têm que enganar a população inteira, vai ser com ET, tanto pra manipular, tanto pra passar pano, sabe? Pra tirar a gente do foco daquilo que a gente tem que focar. E aí eles vão vir em alienígenas, extraterrestres, enfim, e a humanidade vai ser totalmente enganada a acreditar que realmente esses seres são seres de outros planetas, mas não faz sentido nenhum. E aí essas pessoas vão adorar dizendo que eles vieram trazer uma mensagem futurística pra salvar o mundo, blá 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 blá. Pelo amor de Deus. Você que é cristão, você sabe que lá em Apocalipse desde sempre já diziam isso, que iriam vir várias formas do inimigo de criar formas pra enganar a humanidade. Cara, nem vou terminar aqui. Se você quer ver, eu procuro o cara aí. Vou deixar só o texto bíblico aqui, porque pelo menos a Bíblia é uma coisa boa, que tá expondo ali, né? Mas a interpretação dessa Bíblia aí tá totalmente equivocada, cara. Cara, não existe isso. O Apocalipse não fala de ET. Eles não vão vir de ET que, nossa, o diabo vai vir disfarçado pra enganar as pessoas. Cara, vou falar o seguinte, ó, aulinha básica de Bíblia, certo? Se você não acredita em Deus, se você não é servo de Jesus, não fala nem de acreditar. Porque tem gente que até o diabo acredita, né? Digamos assim. Se você é um servo de Cristo, beleza, você serve a Deus. Se você não é um servo de Cristo, você serve de Satanás, cara. Satanás não precisa te assombrar à noite, não precisa vir como um ET, ele não precisa fazer um pacto com a sua alma. Se você não tem um pacto com Cristo, você tem um pacto com o diabo. É isso que a Bíblia fala. Se não tá comigo, se não tá juntando comigo, tá espalhando. É isso que a Bíblia fala. Beleza? Ó, aulinha de exegese aí pra você. Então o diabo vai vir que enganar quem? Enganar os cristãos? Os cristãos vão ser enganados pelos alienígenas, né? Cara, não faz sentido, cara. O Espírito Santo já nos convence do pecado que não salva, não tem como, cara. Não tem porquê, não tem sentido. Ai, meu Deus, não tem sentido isso. E assim, tudo isso aí que ele tá falando é porque tem uma teoria da conspiração que tá falando dos ETs que estão fazendo um acordo com o governo dos Estados Unidos. Cara, não tem nada a ver com Bíblia, é teoria da conspiração de ET e o cara tá metendo interpretação bíblica. Tipo assim, Ai, cara. Por mais que a teoria da conspiração tenha falado que, é verdade, né? Tem confirmação visual, científica, provas. Não tem. Não tem, porque se tivesse, já teria, sei lá, passado no Jornal Nacional, entendeu? Porque o povo tá escondendo. Cara, com a internet ninguém esconde mais nada. Você tira uma foto, você posta e já era, cara. Mas é IA. Não, tem como você provar que é IA, certo? Tem ferramentas pra isso. Cara, não tem como você esconder as coisas hoje em dia, né? Se existisse ET, cara, hoje em dia já teria, né, tudo exposto, cara. Se essa teoria da conspiração fosse verdade, não dá pra esconder há muito tempo. Mas foi recente. Então tá, daqui a 2 anos, vamos ver se isso tudo foi exposto. Se não foi, é mentira. Mas tudo isso, cara, é papinho de internet. E aí eu vejo cristão compartilhando isso aí, cara. Ou pessoas que, sei lá, se dizem ser cristão, nem vou falar muito disso. Mas a aulinha básica aí de Bíblia. Quem não tá com Jesus, tá contra Jesus. É isso que a Bíblia diz. Não precisa vir demônio enganar, não precisa vir ET enganar. O diabo não precisa assombrar aí você de noite, certo? Não tem nada disso, cara. Não existe demônio forma de ET, não. Cara, tive que mudar um pouquinho o layout aqui, porque minha câmera tá acabando a bateria, né? Que a câmera é meu celular, né? Então lá vai a bateria facinho. Agora vocês vão ficar com um cabeção maior do que já é aqui no negócio. Mas vamos lá. Próximo react, que lá já acabou comigo. Eu tenho uma opinião polêmica sobre culto, e talvez você não concorde comigo. Mais uma polêmica? Será que eu aguento? Aí, vamos lá. A pregação não é o momento mais importante do culto. Mas Tentei pausar aqui, mas ela falou mais calma, hein? O que será que é? Cara, eu já aprendi que a palavra é a parte principal do culto. Mas se for analisar o culto a Deus, ele é formado de vários elementos que, se não tiver junto, não é culto. Entendeu? Por exemplo, uma pregação sem oração não é culto. Né? Uma pregação sem oração, sem louvor, não é culto. Certo? Sem arrependimento de pecado, né? Sem gratidão a Deus, sem serviço. Porque o culto é você prestar um serviço para Deus. Eu fiz essa aula semana passada, hein? No Instituto Reformado de São Paulo, hein?
Tô vendo lá, teologia prática. O que é o culto a Deus, né? Como que é o culto no decorrer da história e o que é o culto reformado. Né? E o culto é isso aí, é oração, leitura bíblica, louvor, pregação, arrependimento de pecado, gratidão a Deus, serviço a Deus. Eu tô pontuando aqui, mas não é que são 7 pontos, não. Só mania mesmo. Então, tipo assim, são todas essas coisas. É você prestar um serviço para Deus, certo? Então, às vezes, cultuar a Deus não é só você, basicamente, assistir uma palestra, né? Assistir um show, né? Ao vivo lá, você sentar num banco e ir embora para casa, você frequentar uma igreja em questão de templo, certo? O culto é um serviço a Deus. Então, você pega essas coisas e serve a Deus com isso, certo? Com pregação, com leitura, com louvor, e todos esses itens são necessários para se formar um culto conforme Deus ordenou. É por isso que os reformados, por exemplo, eles não concordam em colocar nada a mais no culto, né? Por isso que a gente, por exemplo, não tem ministério de dança no culto, e a gente também não retira nada. Então, tipo assim, se a gente fazer uma reuniãozinha que só vai ter uma pregação sem louvor ou oração, é difícil não orar, né? Mas vamos colocar, não tem ninguém pra cantar lá, a gente só ora e fala uma palavra, que não é um culto, certo? Por exemplo, a escola bíblica dominical, de certa forma, não é um culto, né? É uma aula teológica, né? Uma aula que a gente aprende as coisas, né? De estudo bíblico, não é um culto, né? É um estudo teológico, você leva seu caderninho, você anota as coisas. Então, tipo assim, o culto mesmo, ele é composto de vários elementos. Então, sim, por mais que a pregação talvez seja o central, né? Que normalmente o púlpito fica no meio, né? A pregação ela é tratada mais como central, né? Eu acho que é isso. Se tirar elementos do culto, deixa de ser um culto. Então, o que é mais importante num culto? Tudo. Eu acho que é isso que ela vai falar, né? Porque vamos ver. Se ela falou calma aí, talvez não seja tão polêmica assim. Calma aí, calma aí. Eu não disse que a pregação não é um momento importante. O que eu tô dizendo é justamente que ela não é o momento mais importante acima dos outros. A Bíblia nunca apresenta o culto, a reunião cristã, com partes nobres e partes secundárias. Muito pelo contrário. Ela apresenta uma mesma reunião com diferentes elementos que servem juntos ao mesmo propósito. Oração, cânticos, pregação, comunhão, ceia do Senhor. A ideia de colocar o sermão como ápice. Olha só pra você ver, eu tenho que fazer aquela aula de novo, né? Eu esqueci dos sacramentos, né? A ceia, o batismo, né? Tudo isso pode fazer parte do culto. Inclusive, tá tendo um debate interessante na internet que fala de você realizar a ceia todo o culto, né? Não apenas uma vez por mês. Eu acho muito interessante, eu sou a favor, porque Jesus fala que toda vez que se reunir, né, em meu nome, em memória de mim, então fazer aquilo. Então eu acho que sim, seria interessante a gente praticar a Santa Ceia em todos os cultos, né? Às vezes a pessoa pode argumentar que mas vai ficar muito demorado, mas vai tirar o valor simbólico daquilo, né? Porque tipo assim, vai ficar banal porque é todo culto, né? Mas assim, a gente não trata todas essas coisas como banal, né? Tipo assim, não trata a pregação banal porque tem todo culto, né? Não trata o louvor banal porque tem todo culto. Porque a gente vai tratar a ceia de forma banal porque tem todo culto. Não, toda parte do culto, os elementos do culto são importantes. E eu sou a favor, sim, de fazer Santa Ceia em todos os cultos. Absoluto do culto cresceu muito em algumas tradições influenciadas pela Reforma. E havia uma razão para isso: recolocar as escrituras no centro depois de muitos excessos religiosos. O problema acontece quando, na verdade, a centralidade da palavra se transforma em só o sermão importa. De certa forma, parece até que a gente tenta sacralizar o momento da pregação ou sacerdotalizar a figura do pregador, como se ele fosse protagonista daquela reunião e somente o sermão fosse um momento importante e sagrado do culto. Olha só minhas aulas dando fruto aí, ó. É exatamente isso. Uma diferença de uma missa católica para um culto protestante, reformado no caso, né? É que o pastor não é um sacerdote a ponto de ser necessário que ele esteja participando do culto. Vamos supor que, sei lá, aconteceu alguma coisa que tem que viajar, ou então, sei lá, até questão de saúde. Nossa, deu 10 para 7, ele passou mal, tem que ir pro hospital. Quem vai pregar hoje? Cara, a gente tem os presbíteros, tem os irmãos da igreja, certo? Pessoas que são capacitadas para estar pregando e o culto vai acontecer normalmente. O culto não precisa do pastor. Ele não é um sacerdote especial necessário para o culto. Já, por exemplo, os católicos,
Eles acreditam que o padre ele é uma parte fundamental da missa. Ele é um sacerdote que precisa direcionar a missa. Se ele não estiver lá, não ocorre missa, por exemplo. Certo? Já no culto reformado, nós não temos isso. E questão de cultos evangélicos sem ser reformados, como o pentecostal não é pentecostal, tem as diferenças também. Certo? Mas o culto reformado é isso. Não precisa do pastor para o culto ocorrer, né? Tanto que a gente pode fazer culto doméstico e tudo mais. O pastor não é um sacerdote especial que é necessário para o culto. Tanto que a gente acredita também, vou lembrando coisas, no sacerdócio universal de todos os santos, né? Que todos nós somos profetas, todos nós somos sacerdotes, certo? Então a gente pode muito bem fazer um culto sem um pastor ordenado presente, por exemplo. Momento mais importante. O princípio de centralidade das escrituras atravessa todos os momentos do culto, porque a palavra é amada quando a igreja canta, quando a igreja ora, quando a igreja celebra a ceia, quando a igreja desfruta da comunhão entre os irmãos. Isso não significa que o sermão não seja necessário, não seja importante. Pelo contrário, pregar a palavra é um mandamento bíblico. Mas pregar a palavra por meio do sermão não é a única forma de pregar. Porque à medida em que a gente acredita que existem momentos com mais ou menos importância no culto, o nosso nível de responsabilidade, compromisso, seriedade e reverência com esses momentos também é diferenciado. E a gente pode chegar no extremo de acreditar que qualquer outra coisa feita no culto, antes ou depois do sermão, tem menos importância. Merece. Inclusive, muita gente chega aos minutinhos atrasado e começa a perder a oração inicial, perde a parte do louvor, certo? Às vezes chega na segunda ou já na terceira música do louvor, e isso é errado. Tipo assim, lógico que atrasos acontecem e tudo mais, eu não vou entrar em detalhes. Mas você chegar atrasado porque, o importante é a pregação, e você desmerecer a parte da oração, desmerecer a parte do louvor, então você não está entregando seu culto por completo, porque o culto precisa disso, precisa da oração, precisa do louvor, certo? A gente faz essas coisas não é porque é uma musiquinha de entretenimento. A gente faz isso é por causa do louvor a Deus, né? As pessoas estão lá na frente, estão conduzindo a igreja ao louvor, certo? Tanto que a gente tem que criar um costume, cara, que às vezes é muito difícil por causa de locomoção, né, trânsito e tudo mais. Mas criar uma cultura de chegar antes no culto, nem que seja uns 10 minutinhos pra, sei lá, você chegar, você cumprimentar os irmãos, você tá lá retrito, fazer uma oração, certo? Não, tem pastor até que fala que o culto começa meia hora antes do culto iniciar de verdade, né? Porque você chega lá, você faz uma oração, você conversa com Deus, você vai se preparando para estar cultuando em comunidade. Por isso que é importante o domingo ser um dia separado pro Senhor, né? Ser um dia de culto. Menos cuidado, menos asseio e menos pessoas qualificadas e capacitadas para executá-lo. E aí a gente cai naquele grande erro de colocar qualquer pessoa para fazer qualquer outra coisa no culto, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de orientação, sem o mínimo de cuidado. Afinal, ainda não é o momento da pregação. E se você quer entender mais sobre fundamentos do Ministério de Música e como pensar uma liderança de ministério... E eu vou parar aqui que ela tá falando do curso dela. Mas é isso, cara. A gente prepara às vezes muito bem a oração e, sei lá, os hinos, o cântico é de qualquer jeito, né, tudo mais, ou faz uma oração de qualquer jeito. Até mesmo a pregação é tratada de qualquer jeito no culto, né? Não tem um preparo, né? A pessoa só lê um texto e tudo mais. Lógico que não tô dizendo isso da igreja reformada. Normalmente as igrejas reformadas preparam-se muito, né? Tem muita questão do preparo também da equipe de música. As pessoas estudarem, saberem os acordes básicos, pelo menos, para estar tocando, né? Saber pelo menos afinar, no mínimo, a sua voz para poder estar cantando, certo? Tanto que até isso a gente escolhe os hinos, porque tem que ter hinos congregacionais. O que é isso? Hinos que a igreja consiga cantar. Então, se ficar muito... Eu vejo às vezes meme do pastor xingando o cara, ficar babuceando o hino, né? Desculpa. Aí, realmente, cara, o hino tem que ser cantado em comunidade. Se ficar coisando muito, babuceando, as pessoas não vão conseguir acompanhar aquilo, né? As pessoas no culto não são cantores profissionais. Então, né, e a questão também de tocar, a hora de entrar, de parar, né? A banda tem que ter um conhecimento musical para fazer isso. Mas a gente também não precisa ficar, tipo, fazendo muita firula para se apresentar como se fosse um show. Porque a gente tá lá para levar a comunidade à adoração, né? Tipo, a comunidade adorar a Deus em uma só voz. Então, muitas vezes você querer se amostrar, né? Ser amostradinho na hora do louvor não é muito bom, não.
Eu acredito no equilíbrio, certo? A gente tem que ser artístico bastante, isso em todos os pontos, como por exemplo, fazer uma oração bem feita, o pregador ser uma pessoa erudita e ser uma pessoa que saiba falar em público, certo? Inclusive os músicos da equipe de música ser pessoas capacitadas e artísticas que vão fazer uma música bonita para Deus, até o seu instrumental, para que seja uma coisa bonita, artístico mesmo, sabe? Mas a gente tem que lembrar também que a gente não tá num show, não dá pra puxar a glória pra gente, né? Dá pra gente tocar guitarra, falar a luz em mim aqui, fazer um solinho e falar, eu sou o cara, eu sou bom. Não, a gente pode fazer arranjos, a gente pode fazer coisas musicalmente bonitas, mas sempre lembrando que a importância da equipe de música é a letra da música e que a comunidade canta em uma só voz. Não adianta cantar músicas que não são populares que a igreja não consiga cantar junto. A igreja tem que cantar junto. O evangelho entrar na nossa vida é o fim do mérito. Se eu tô entendendo agora de teologia e talvez eu abracei a fé reformada, é graça de Deus. Porque ele, né? Porque ele. Tem a mensagem de um pregador escocês, Alistair Begg, o nome dele. E aí ele fala, né, que tu imagina o ladrão da cruz chegando no céu. E aí vem os anjos perguntar, tá, mas e aí? Como é que tu chegou até aqui? Ah, não sei, eu tô aqui. Tu se batizou? Não, não batizei. Não, peraí, vou chamar os previsores. Chama lá o anjo previsor, o anjo pergunta, tá, mas e a justificação pela graça? Tu sabe o que é? Cara, eu não sei. Escrituras, tu já leu a Bíblia? Não, nunca ouvi falar isso. Tá, então, cara, tu conseguiu chegar aqui com que direito? Aí ele vai lá e responde. The man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. If I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. We know that we're not saved by good works, but we're saved as a result of what Christ has achieved. Mano, pra mim, a melhor teologia de todos é o ladrão na cruz. O cara não tomou uma ceia, o cara não foi batizado, sabe? O cara não sabe doutrina nenhuma, mas ele foi salvo porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, como Deus encarnado que é Senhor dos céus e da terra. Cara, até arrepia, cara. Toda vez que alguém faz um sermão do ladrão na cruz, eu me emociono, cara. Que é isso aí, cara, não tem mérito nenhum, cara. Que mérito que o ladrão na cruz tem? Não tem, cara. Ele só teve fé e foi agraciado. O ladrão na cruz não participou de nenhum ritual, de nenhum sacramento. Ele não participou de nenhum estudo bíblico, ele não entende nada de teologia. Mas ele foi salvo porque ele confiou no homem da cruz, que estava ao seu lado, né, Jesus Cristo. Ele viu, né, que aquele homem não tem pecado, cara. Ele estava numa condenação injusta. Cara, a melhor teologia que tem é do ladrão na cruz. Realmente tira todo o mérito seu, cara. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.